Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Desta feita estaremos trabalhando a segunda aula do estágio médio. E o nosso título da aula de hoje é Refletindo com Durkheim, conceitos centrais. Por que conceitos centrais? A obra de Durkheim é bastante profícua e muito extensa. Então, como nós temos apenas duas aulas com o ensino médio, com esse pensador, porque escolhemos dois pensadores clássicos para que possamos começar esse estágio. E lembrando que agora no ensino médio os alunos já têm contato direto, ou seja, a sociologia já vai fazer parte do seu currículo. Então, nós escolhemos como tema para esse estágio a adentrada no universo sociológico, ou seja, nós vamos trabalhar com esses dois clássicos, porque com eles nós vamos entrar definitivamente na sociologia. Na semana passada falamos algumas coisas básicas sobre a, a sociologia de Durkheim e gostaríamos então de poder comentar para que possamos fazer uma, uma reflexão e uma retrospectiva para que a aula ela venha fluir de uma maneira melhor e que possa ser mais inteligível a todos. Então para começar, nós temos que lembrar que a sociedade a qual Emile Durkheim queria, ela precisava ser reformada. Nós já falamos para vocês que Augusto Comte ele viveu numa época conturbada, numa época difícil, uma época em que toda a sociedade ela estava em plena reviravolta. O mundo estava de pernas para o ar, e então era uma época muito difícil, foi uma época de muitas revoluções vivenciada por este pensador que foi aquele que o predecessor da sociologia. Mas então nós estamos voltando aqui com ele para retomar e para não continuar, dar continuidade, não continuar com ele, mas continuar com os clássicos. Então, para Comte, a sociedade precisava ser reformada. Ela precisaria ser efetuada uma renovação intelectual, tanto intelectual quanto moral, que deveria atingir em cheio a sociedade e as instituições. As instituições, principalmente porque essas incidiriam na sociedade, e isso
só viria através de uma reforma social. E essa reforma social, como diz, para Kant, ela deveria vir através do intelecto, através da parte teórica, e da parte teórica ela passaria para a prática, incidindo então numa produção de um consenso moral. Então ela, como já disse, ela não só atingiria a parte, claro, ela viria por meio da educação ou pela forma intelectual, mas ela deveria ter como meta, como alvo, a moral. E Kant pensava que essa moral era central numa sociedade já tão deturpada, tão pervertida por tantos fatos históricos e pela penetração profunda, pela entrada em cena desse capitalismo que operava de um modo até selvagem, podemos dizer, pelo seu começo tão forte como se deu a entrada desse sistema no mundo daquela época. E essa moral, já dissemos então, que ele queria uma reforma, a reforma era intelectual, e a reforma era moral, e essa reforma ela seria garantida através da razão e da ciência. Por quê? Porque, como já vimos, ele mesmo já contrapunha aquilo que na sociedade anterior, a sociedade feudal, era o ponto central daquela sociedade, tudo girava em torno da teologia, do Theo, que é Deus. Então, e ele mesmo já disse que na sua no seu ensino, no seu pensamento, na sua teoria dos três estados, que essa primeira explicação, a teológica, ela era totalmente descabida, já totalmente ultrapassada. Então, para Kant era necessário descobrir as leis da evolução que conduziria a sociedade a novas posturas e comportamento e também uma nova moral. Se nós observarmos, parece que Kant está tudo correto, está tudo certinho com o pensamento de Kant. Entretanto, nós vamos perceber aqui alguns problemas. E Kant achava que a evolução era um dos meios, porque ele falava, ele se comunicava com outras ciências, principalmente a biologia, que ele tem uma forte influência de Darwin. Então, essa evolução, ela aconteceria também naturalmente pelo pensamento positivo, que haveria de conduzir para novas posturas. E essa sociologia, então, impeliria as pessoas à compreensão e reorganização da sociedade. No entanto, aí vamos verificar, porque já vamos entrar no pensamento de Durkheim,
que ela já tinha alguns problemas. E nós vamos verificar esses problemas um por um, passo a passo, e vamos entrar então agora com Durkheim e ver o que Durkheim representou para a sociologia e quais foram as suas reflexões, o quão importante, e por isso demonstra como ele se tornou um dos clássicos desta e também um dos fundadores da sociologia moderna. Então Durkheim ele vem e propõe uma metodologia científica para a sociologia de forma que ela permitisse o estudo de leis concretas e não generalidades abstratas. E aqui ele já começa, talvez dando uma cutucada, talvez não, com toda certeza, ele cutuca, ele dá uma atacada no pensamento do seu antecessor, que é Augusto Comte, porque ele vai dizer que Augusto Comte vai, embora busque essa concretude, essa forma segura de ler a sociedade, Émile Durkheim, vai dizer que Comte ainda estava amarrado às generalizações muito próprias da filosofia. Então, logo, Durkheim buscou construir conceitos que possibilitassem a abordagem da realidade social. Vamos pensar em como definir a sociedade. Poderíamos dizer de maneira rápida que a sociedade é formada pelos indivíduos. Pois bem, para Durkheim, não é a sociedade que é formada pelos indivíduos. E aí, nós queremos que você preste toda atenção, porque aí vai começar uma coluna, uma das centralidades, uma estrutura forte do pensamento sociológico de Durkheim, pois para ele não é a sociedade que é formada pelos indivíduos. De antemão, quando nós pensamos em sociedade, nós imaginamos que são os indivíduos que formam a sociedade. Mas aqui Durkheim traz algo novo. E ele diz que não é, de forma nenhuma, os indivíduos que vai formar a sociedade. E porque Durkheim considerava que a sociedade prevalece sobre os indivíduos, é ela que os molda. Ao longo do estudo, analisaremos essa noção de superioridade da sociedade sobre o indivíduo em Durkheim. Uma de suas preocupações centrais está em delimitar o campo da sociologia de maneira clara, o que essa ciência irá estudar. A tarefa começa pela definição do seu objeto, que é, para Durkheim, o objeto da sociologia é o fato social. E, novamente, nós pedimos atenção para que possamos concentrar toda a nossa atenção para essa teoria, para esse conceito que é totalmente central
na sociologia de Émile Durkheim, o fato social. E podemos considerar o fato social como uma teoria sólida que ainda hoje prevalece como teoria explicativa e importante para a sociologia. Então ele diz que os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar, de sentir que se impõem aos indivíduos. Os fatos, então vamos ver de novo que os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar, de sentir, que se impõem aos indivíduos. Durkheim, 1960-1983, num livro de revisão. Então, são dados pela coletividade essas formas que os fatos sociais, que vai fazer com que os indivíduos ajam, pensam e sintam, isso vai ser impositivo da sociedade para os indivíduos. Então, não é os indivíduos que vai ter esse poder formador de sociedade, mas a sociedade que vai ter esse poder formativo sobre os indivíduos, fazendo-os agir de uma maneira especial, fazendo pensar de uma maneira tal, fazendo sentir. É a sociedade que vai determinar as ações, os pensamentos e os sentimentos dos indivíduos, que eles são dados pela coletividade, pela sociedade. Tais fatos são diferentes dos fatos estudados em outras ciências, por terem origem na sociedade e não na natureza, como nas ciências naturais, ou no indivíduo, como na psicologia. Então, aqui ele vai fazer essa diferenciação com um objeto específico, que seria então a sociedade. A sociedade aparece como um conjunto de leis, normas, ações, pensamentos e sentimentos que têm a sua existência determinada pelas consciências individuais, mas fora delas, no meio social, ou seja, a sociedade é um meio exterior e independente dos indivíduos. E é nesse meio que se encontram os fatos sociais. Daí a importância da sua definição de fatos sociais e das características que apresenta, pois somente entendendo suas características vamos reconhecê-los e entendê-los, compreendendo assim a sociedade em que vivemos. Durkheim, em uma obra de 1960, que quer dizer uma obra já póstuma, ele afirma que os fatos sociais vai ter 3 características. Então nós já entendemos, então a primeira parte, a coluna, os alicerces da teoria de Émile Durkheim, que em primeiro lugar, então vamos entender que é a sociedade que vai determinar o indivíduo pelos fatos sociais. Vai determinar os indivíduos na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. E como isso vai
E como isso vai acontecer? Nós já vimos que são através dos fatos sociais. Mas poderíamos perguntar: vai ser quaisquer fatos sociais? Quaisquer fatos sociais? Ou melhor dizendo, todos os fatos para Durkheim vão ser caracterizados como sociais? Não. Então aqui é importante atentar para isso, que para Durkheim os fatos, para ser sociais, eles têm que necessariamente ter três características essenciais. A primeira característica é que os fatos, vamos dizer que eles seria a exterioridade dos fatos. Os fatos têm que vir. Quando nós falamos de exterior, nós estamos falando de fora. Então, os fatos sociais, primeiramente, para ser assim, eles precisavam vir de fora, não de dentro do indivíduo, porque esses fatos de dentro, essencialmente do indivíduo, eles são objetos da psicologia. É a psicologia que vai estudar, então, aquelas ideias próprias dos indivíduos. Mas então prossigamos para ver como Durkheim vai definir isso. Então, esses fatos exteriores são assim, pois existe fora das consciências individuais. As normas, as regras de conduta não são criadas pelos indivíduos isolados, mas pela coletividade. Então veja só, aqui nós temos normas, nós temos regras. Se nós começarmos a analisar uma lei, vamos dizer, uma lei, citar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela já existia, ela já existia dentro de um indivíduo? Não. Ela vem como pressão da sociedade. Ela vem de fora, assim como as regras e as condutas não são criadas pelos indivíduos isolados, mas pelas coletividades, pela sociedade. E os indivíduos já as encontra prontas quando nascem. Prossigamos então para perceber como se dão os fatos sociais. Então já vemos que, em primeiro lugar, esses fatos sociais, para serem assim, eles são necessariamente pensamentos exteriores. Pensamentos que, quando nós nascemos, nós já encontramos. E nós introjetamos esses pensamentos, essas ações. Então, quando isso acontece, esses fatos são necessariamente fatos sociais. A segunda característica dos fatos sociais é a coercitividade. E quando falamos de força coercitiva, nós estamos falando de uma certa violência, de uma certa imposição de valores impositivos. Então eles não, vamos dizer que os fatos sociais eles não são recebidos assim de modo pacífico, eles vêm e vêm, são introjetados nos indivíduos, em nós, pela força, porque as regras e as condutas sociais
se impõe aos indivíduos. Por exemplo, ninguém é obrigado a falar o português culto, mas quando nós, se ignorarmos essa regra em determinados ambientes, é inviável. Não existe uma lei que obrigue as pessoas a falar o português correto, mas se as pessoas vão contra esse fato, a coercitividade se revela e faz sentir a sua força. Assim, muitas vezes essa característica só manifesta quando o indivíduo vai contra o fato social. Outro exemplo muito dado para a compreensão dessa segunda característica, que é a coercitividade para o fato ser social, é a questão das vestimentas. Então, quando as pessoas nascem, eles até nascem sem, vamos dizer que nascem e não são, não nascem com roupas. Mas assim que vão passando pelas etapas, pela infância, eles já vão vendo essa necessidade de colocar essas vestimentas. E por que isso acontece? Porque é um fato coercitivo, porque eles são obrigados a agirem desta forma, porque se não agirem dessa forma, vão receber represálias. Por exemplo, eles podem serem obrigados, na forma da lei, a agirem dessa forma, a se vestirem. E mesmo, vamos dizer que eles escapem da lei, e assim, muitas vezes nós vemos alguns indivíduos que agem, que andam nus, e o que acontece? Eles são ridicularizados. Então essa forma de ridicularizar, ela também é uma forma coercitiva que se dá sobre os indivíduos para que eles ajam de maneira tal, para que, por exemplo, no caso, eles se vistam, eles andem trajados. Então, a segunda maneira, a segunda forma de os fatos ser sociais são porque eles são coercitivos. Então, os fatos sociais são, em primeiro lugar, eles são exteriores, em segundo lugar, eles são coercitivos. Eles têm que ser necessariamente vir de fora e ser impositivo. Outra característica que vai marcar o fato social vai ser a questão da generalidade da coletividade. Durkheim afirma que os fatos sociais são gerais porque são coletivos e não o contrário, ou seja, aparecem nas partes indivíduos. Não é o indivíduo que vai refletir na sociedade, mas a sociedade é que vai refletir-se no indivíduo, porque estão no todos, os indivíduos estão no todo, estão na sociedade. Por exemplo, a maioria dos habitantes de um país é de religião católica, porque a coletividade assim determina. A explicação está na coletividade. Não se poderia entender esse fenômeno, a maioria dos habitantes de um país ser católica, a partir dos indivíduos, mas somente a partir do coletivo. Como que uns indivíduos isolados, você pega uma sociedade
protestante, você pega uma sociedade indígena, como que eles vão ser automaticamente não vão ser católicos. Por quê? Porque eles não têm contato. Aquilo, a educação que recebe, aquilo que é passado para eles, não provém daquela coletividade. Mas quando nascem em uma coletividade católica, eles vão receber esses valores e vai assimilar. Então, os fatos sociais são objeto de estudo da sociologia. São maneira de agir, de sentir, de pensar, de compreender, de interpretar, imposta aos indivíduos pela sociedade. E parece que isso é uma questão sólida. Vejamos, a educação é um bom exemplo para aplicarmos e entendermos a definição de fato social. Quando nascemos, ainda não sabemos a maneira de nos comportarmos e de agirmos em sociedade. Com o passar do tempo, vamos aprender os gostos, os hábitos e as maneiras de agir, de sentir e de ser do grupo social ao qual pertencemos. Assim, toda organização social precisa repassar essas informações, maneiras de ser, de sentir, de agir, os gostos, os hábitos aos seus membros, para que seja possíveis a perpetuação ou funcionamento da sociedade. E esse repasse de informações da sociedade para os indivíduos é o que Durkheim define como educação e que perpetua a existência do grupo apesar da morte dos indivíduos. Então isso independe. Os indivíduos vêm e vão e a educação continua acontecendo. Quantas gerações podemos dizer que a geração agora a Z, a geração outras gerações passadas vieram, os nossos pais, os nossos avós, e receberam a alfabetização. E agora nós temos outro tipo, uma outra geração, vamos dizer que os milênios, ou uma geração mais nova, eles continuam recebendo um tipo de educação. A alfabetização ela continua acontecendo, embora é claro que ela vai mudando, não vai usar mais livros como Caminhos Suaves, como aquilo que nós tínhamos para nos alfabetizar, mas a alfabetização vai continuar acontecendo. Então, a educação ela vai perpetuar a existência do grupo, apesar da morte dos indivíduos. A educação, nesse caso, é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social e tem objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados mentais, físicos, intelectuais e morais relacionados pela sociedade política no seu conjunto
pelo meio especial que a criança particularmente se destine. Assim definiu Durkheim. Assim, quando nascemos, já encontramos algo pronto, que nos é transmitido por outras pessoas e que exerce uma força sobre nós. A educação aqui considerada não se refere apenas à educação que recebemos na escola, mas também inclui aquela que recebemos em casa, a educação na rua, a educação do bairro, a educação da igreja, a educação que é passada pela mídia, valores que são mostrados na televisão. Esse processo de educação também recebe o nome de socialização, que nada mais é do que o processo de aprender a ser membro de uma sociedade. Outro conceito importante de Durkheim Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre instituições sociais. Antes de começar a minha aula, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sino ativado para receber as nossas notificações. E se tiver alguma dúvida durante a aula, manda um recadinho aqui para mim, beleza? Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre instituições sociais. E esse tema é um tema que tem uma ordem e uma relevância muito grande, devido a gente sempre estar relacionado com alguma instituição. Então, nós vamos pensar aqui durante a aula alguns aspectos de como que nós passamos por certos processos de socialização. Vejamos. Quando nós vamos falar a respeito de como que os seres humanos interagem e se interrelacionam dentro de uma sociedade, nós consecutivamente sempre iremos falar de instituições sociais. É interessante lembrar que o conceito de instituição, ele tem muito mais a ver com um processo de obrigatoriedade de relações sociais do que uma relação simplesmente automática. Na verdade, toda e qualquer instituição social, ela é artificial. Não existe nenhum tipo de mecanismo que cria coerção, normas, como a gente vai ver hoje, que seja evidentemente natural, até porque em todas as instituições nós temos regras, né? E elas têm muito a ver também com as relações sociais de cada tempo. Vejamos. A primeira definição que a gente pode pensar a respeito de instituição é que essas instituições, elas sempre têm uma determinada historicidade. Elas se alteram ao longo do tempo e elas, dentro de cada sociedade, têm mudanças. Por exemplo, quando vamos falar de instituições sociais, a gente fala sobre estrutura social estabelecida. O que significa? São estruturas mais rígidas. São aquelas determinadas regras que determinam uma quantidade de tempo histórico determinado, que ao mesmo tempo que elas existem, elas tendem à permanência. Ou seja, quando nós vamos falar mais à frente sobre família, nós vamos ver que a família, enquanto instituição, ela permanece intacta ao longo do tempo, mudando as suas aparências, as suas formas. Mas enquanto instituição, ela é uma instituição de característica permanente. Por isso, essa noção de ser algo estabelecido, correto? Uma outra questão importante é que elas são sedimentadas. Sedimentado é aquilo que tende a ser cristalizado ao longo do tempo. Então, por exemplo, é muito mais fácil a gente pensar no fim de um Estado, de um governo, de uma instituição momentânea, do que alguma instituição sedimentada durante muito tempo. Por exemplo, quando se fala hoje, a família está em crise, a família está acabando e tal, na verdade isso é uma afirmação sem sentido lógico. Até porque nós estamos falando de mudanças na forma da família e não na sua estrutura básica. As instituições tendem a uma determinada permanência, ok? Outra coisa importante na noção de sedimentado, se a gente lembrar sobre o Estado enquanto as organizações políticas, etc.,
nós vamos ver que o Estado ele tem uma quantidade gigante de milênios, ou seja, é uma instituição que tende a uma determinada permanência e que sofre crises cíclicas, né? Momentos de decadência, mas ao mesmo tempo o Estado ainda permanece, por isso sedimentado. Também falamos de um caráter normativo de controle social. E o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Porque quando falamos em normas, nós estamos falando necessariamente de regras que podem ser sim ou não estabelecidas pelo indivíduo. Por exemplo, quando vamos falar a respeito de família, né, já que nós citamos o exemplo aqui. A família ela tem normas, toda família tem regras, mesmo sendo as mais rígidas ou mais tradicionais, ela tem categorias de normas. Mas ao mesmo tempo, essas normas têm determinado controle, elas servem com a função mais básica de socializar o indivíduo, ou seja, colocar o indivíduo relacionado com outros indivíduos dentro de uma grande sociedade. Geralmente eu costumo falar aqui que quando a gente pensa a sociologia como ciência, a gente tem que tratar ela de maneira extremamente, eu diria, normativa, simbólica, né? Que a sociologia ela tem característica empírica. Então, por exemplo, hoje nós podemos falar de mudanças estruturais na família, mas a gente não consegue falar, por exemplo, que as famílias elas não têm nenhuma forma de controle social. Elas possuem sim essas normas e elas tendem à permanência, beleza? Olha um segundo ponto da nossa aula que é também muito importante. Quando nós vamos pensar as instituições sociais de característica mais geral, nós podemos falar inclusive de 5 elementos gerais que toda e qualquer instituição vai ter. São 5 características bem básicas. Isso aqui é importante para você pensar inclusive em algum tema de redação que você vai fazer aí de algum vestibular, seja o Enem ou qualquer prova específica. Quer ver? Toda instituição, ela exerce uma coercitividade. A palavra coerção, ela carrega um sentido de norma externa para algo interno. Exemplo, quando, por exemplo, o Estado ele cria uma norma, uma lei nova, a função dele é garantir que o indivíduo obrigatoriamente siga aquela regra. Mesmo na democracia, onde o indivíduo tem uma determinada liberdade, mas essa liberdade ela é sempre relativa, vinculada ao princípio de coercitividade da lei. O que significa? Punição. Por exemplo, caso eu não cumpra uma determinada lei, existe uma coercitividade sobre mim. Lembra do exemplo da lei seca? Lá em 2013, o Enem teve um tema de redação vinculado às aplicações da lei seca no Brasil e tal. E a gente pode pensar, se o indivíduo não cumpre uma regra democrática, já que ela foi publicada como lei, ele sofre uma coerção. Toda instituição ela carrega sempre nela autoridade moral. E a gente pode pensar nisso em vários aspectos. Por exemplo, a gente pensa aqui em 3. Família, escola e Estado. Vamos lá? Família. O pai e a mãe, por exemplo, autoridade moral. Não significa necessariamente uma autoridade legal. Tem países, por exemplo, que não tem nenhuma regulação legal sobre a questão da família. Mas vamos pensar a escola, o papel do professor, do diretor. Pensamos também sobre a autoridade moral, o papel dentro do Estado, de um deputado, de um vereador, de um presidente de república. Veja que a autoridade moral é aquele que exerce força, ligada à ideia de coercitividade. Terceira característica, ela é objetiva, ela independe da minha vontade. Por exemplo, se eu, João Gabriel, não concordo com a família tradicional, por exemplo, ela existe. Isso é independente do indivíduo, o que liga a noção de exterioridade. Ela age de fora para dentro. Por exemplo, quando eu nasci, as instituições sociais que existem já existiam. Ou seja, não dependeu da minha vontade própria, não dependeu da minha posição subjetiva o aparecimento de uma determinada instituição. E por fim, a última característica, historicidade. Essa, para mim, é a mais importante. Porque quando a gente pensa as bases de uma instituição social, nós vamos chegar à conclusão de que elas mudam no tempo. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, o Estado da antiguidade, a família contemporânea, a família moderna, estão sempre numa noção de mudança. Sabe por que dizer isso, pessoal? Porque a historicidade quebra aquela velha noção de que uma instituição seja simplesmente natural. Então, quando a gente pensa o Estado, nós vamos ver que é uma instituição que surge no momento, se desenvolve, pode entrar em crise, mas também pode definhar. Ou seja, pode ter uma crise, uma solução final e vir a acabar. Beleza? Olha só, quero te dar uma dica importante sobre a leitura de instituição social. Na minha concepção, o sociólogo mais clássico que escreveu sobre o assunto, que deu essas características básicas, foi Emile Durkheim. Aqui você encontra no nosso canal, inclusive várias aulas sobre Emile Durkheim, que vocês podem aprofundar sobre isso. Quando teorizou sobre os fatos sociais, ele entende inclusive
que a educação é uma grande instituição social que serve para reproduzir os laços e as instituições já existentes. Então a educação é uma espécie de aspecto moral que interioriza nos indivíduos determinadas concepções. Beleza? Vamos para o finalzinho da nossa aula? Pensemos a respeito de dois tipos gerais de instituições sociais. Primeiro, as instituições sociais regulativas. Essas têm uma função reguladora mais clara. Não que as outras não tenham, porém essas aqui elas servem muito mais para dar coerção e ação de força sobre o indivíduo do que outras. Por exemplo, igreja, escola e família. São três instituições clássicas que a gente pode pensar a atividade de regulação moral. Por exemplo, peguemos o caso do cristianismo. A igreja cristã, tipicamente a católica ou outra qualquer dentro do cristianismo, tem regras, tem normas. E essas normas servem para regular as atividades sociais cotidianas. Então, há uma determinada posição moral, um determinado tipo de pensamento, algum tipo de convicção sobre a vida cotidiana. A escola nem precisa falar. Né? Se você pegar aí na escola onde você estuda, você vai ver que ela tem direitos e deveres do aluno e tem regras e tem formas de punição. Por isso que elas regulam, né, o indivíduo e formatam ele a uma determinada posição moral. Família. Acho que nem preciso dizer, né, necessariamente que a família é um claro e sim, exemplo óbvio de uma regulação social. Pais e mães regulam seus filhos desde a infância, da adolescência até a fase adulta, no sentido de levá-los a algumas normas. Agora, nota-se que aqui tem uma questão curiosa. Igreja e família, por exemplo, não necessariamente têm uma informalidade, ou aliás, não tem uma impessoalidade. O que eu quero dizer com isso? Que o que difere as atividades, né, de uma instituição regulativa para uma operativa é que as operativas elas são muito mais fundamentadas em acordos legalizados, em aquilo que o Max Weber chamou de dominação burocrática. Em outros sentidos, é um tipo de norma que opera sobre os indivíduos de maneira impessoal, que serve para qualquer indivíduo. Por exemplo, se eu, João Gabriel, quero abrir uma conta no banco, a instituição financeira é uma instituição social. Se eu quero abrir uma conta no banco, eu tenho que levar os mesmos documentos que qualquer pessoa. Se eu quero me matricular na universidade, qualquer indivíduo, independente de posição, ele tem que levar as mesmas normas. Então ela é geral. Ela é operativa porque ela organiza a vida social com a função clara de ser fria e impessoal. Compreende? Amarramos a aula. Simples. Instituição é o que regula os indivíduos. Para regular os indivíduos, 5 características básicas, né, que os colocam dentro de uma determinada sociedade. 2 tipos de instituições sociais, regulativas, operativas. Essas têm uma função coercitiva maior, essas características de impessoalidade. Beleza? Então, olha só. Quando a gente pensa em instituições sociais, nós vamos pensar a respeito de vários tipos. Então, já convido você para a nossa próxima videoaula, que eu vou tratar aqui assuntos vinculados a uma instituição social chamada de família. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal? Gostou da minha aula? Então olha só, deixa um like aqui para mim. Quer aprofundar sobre instituições sociais? Temos na descrição um conjunto de links para você estudar. E não se esqueça, temos também redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para você nos acompanhar. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Ok, pessoal. Então, vimos através de outro recurso didático, um recurso importante que é dado principalmente para aulas que são conceituais e teóricas, que são os vídeos. E ele é importante, são importantes por vários aspectos, mas principalmente para dar um outro tipo de visão. Então, estamos sempre recorrendo aqui a outras videoaulas, a outros expositores, para que nós venhamos a ganhar mais no aprendizado. Então, nós vimos aqui, para dar um fechamento, para concluir, nós vimos os fatos sociais, que é
podemos dizer que o alicerce central de Émile Durkheim, e nesse alicerce, Émile Durkheim vai construir outros conceitos importantes, como a própria socialização, a escola e aquilo que foi nos mostrado pelo nosso companheiro aqui na videoaula, as instituições sociais. Tudo vai ser baseado nos fatos sociais. Os fatos sociais vão determinar, então, a nossa posição de sociedade e imposição da sociedade contra o indivíduo. Contra o indivíduo, não, ela vai ser predominante e predominar sobre o indivíduo. Então, nós já, de antemão, nós agradecemos pela participação, mais uma participação aqui sobre a sociologia, desta vez já adentrando o universo da sociologia, já olhando essa ciência de perto, do lado de dentro, e gradativamente, é claro que não é nosso objetivo, não foi colocado como objetivo fazer de ninguém aqui um sociólogo, nem eu, inclusive, sou sociólogo, apenas licenciado, mas para dar uma diretriz, uma compreensão sobre os conceitos centrais daqueles pensadores que nós consideramos clássicos na sociologia. Então tivemos, nessa segunda aula, o conceito central de Émile Durkheim. Muito mais nós poderíamos continuar com Émile Durkheim, talvez nesse ano inteiro, num ano inteiro de sociologia. Mas vamos, na próxima aula, estudar sobre outro clássico, que é Max Weber. Vamos ver seu contexto histórico, vamos ver algumas ideias e ver, principalmente, se tem base, se tem suporte, se tem força o seu pensamento. Então aqui, que nós queremos deixar bem sedimentado, é que o pensamento de Durkheim, ele continua forte, ele continua tendo poder de explicação. Se refutado ou não, ele continua ainda respondendo questões da sociologia e tendo uma certa coerência, muito poder de explicação. E veja só, alguns conceitos, algumas coisas, evidentemente, vai ficar, com o tempo ela vai ser ultrapassada. Ninguém é 100% correto, e
e as teses elas existem para isto, para mostrar as contradições, mas o que queremos dizer que Emile Durkheim é um clássico e muito importante para a compreensão e para o afirmamento da sociologia enquanto ciência, porque agora essa ciência vai ter um objeto próprio. Ela não vai ser mais baseada em explicações generalizadas como a que eram dadas, por exemplo, por Augusto Comte, que embora estivessem muita coerência e fosse importante para a sociologia, eram explicações generalizadas e não tinha o suporte e nem o objeto corretamente como o que é aqui exposto por Emile Durkheim. Então agradecemos a participação e pedimos mais uma vez que vocês curtam essa nossa apresentação e principalmente que comentem para que possamos concluir mais esse estágio, mais essa etapa da nossa jornada rumo à conclusão do nosso curso de Sociologia. Muito obrigado, até a próxima aula.